Bom, aqui no nosso material, a gente tem aí o nomezinho óptica geométrica, né? O que é a ótica geométrica? É o nosso estudo inicial da grande área da física chamada de ótica. A ótica, ela nada mais é do que o estudo da luz, tá bom? Então a gente vai estudar o que é a luz, quais são as propriedades dela e como ela interage com os objetos à sua volta. Tudo bem? Tudo bem, gente? Sobre o que a gente vai estudar? Beleza. Bom, então o nosso material é dividido em 3 aulas, né? Temos aí conceitos básicos, princípios da ótica geométrica e reflexão da luz. Então a gente vai hoje iniciar a ideia de conceitos básicos, não vai dar tempo de terminar, mas já vou adiantando para vocês, importantíssimo que você faça a leitura da apostila. Importantíssimo que você veja aqui da página 23 que inicia-se aqui introduz conceitos básicos, iniciozinho, tipos de fonte, né? Até provavelmente aqui, meios de propagação, luz e cor. Eu acho que não vai dar para a gente discutir, mas até aqui vai, tá? Até aqui vai. Então, o que a gente vai fazer? O Nicole falou que não vai poder entrar. Tudo bem, Karine, obrigado pelo aviso. O que a gente vai fazer? A gente vai iniciar nosso estudo com um esqueminha que eu montei aqui, para a gente poder analisar aí essa parte tão importante da física que é a ótica. Deixa eu perguntar aqui. Nicole, professor, por que o calor consegue mudar o que a gente vê? Não entendi sua pergunta. Quem que é que está falando? Por esse nick eu não consigo identificar. Ah, o Isaac. Como assim, Isaac? O calor muda o que a gente vê? Como assim? Ao que você está se referindo? Me dá um exemplo, para ver se eu entendo. Se quiser desmutar o fone, fica à vontade. Ah, tá. Entendi o que você quis dizer. Na verdade, não é que o calor muda o que a gente vê. O calor, ele acarreta num fenômeno, né? Por ele estar vibrando as moléculas de ar. Ele divide o ar em algumas camadas. E isso faz com que a luz, ao passar por essas camadas, tenha uma mudança de velocidade, que faz com que ela sofra um desvio. Dessa forma, os objetos que são vistos em locais, como poças de água no meio do deserto, eles existem, mas eles não estão no lugar que você está vendo porque a luz sofreu desvio. Você vai entender isso melhor quando a gente, provavelmente na próxima apostila, tá? Quando a gente falar sobre refração. É um fenômeno óptico. A luz ela sofre uma interferência devido à energia térmica estar muito grande naquela região, tá? O calor ele mexe com as partículas do ar, que faz com que a luz sofra alguma coisa que você vai estudar provavelmente na próxima apostila. Tudo bem? A gente vai discutir isso, tá? Fica tranquilo. Bom, então primeiro a gente tem que começar da base, da base, da base da ótica, para que a gente tenha um bom aporte aí para o que vai vir. Prestem muita atenção no que eu estou falando. O estudo da ótica é um dos estudos mais importantes da física. Uma das áreas mais importantes. Você tem esse estudo no seu dia a dia em todo lugar que você olha. Em todo lugar que você vira e olha alguma coisa, está tendo algum princípio da ótica ocorrendo. Tá bom? Aliás, você só usa o computador ou o celular que você está usando porque pessoas estudaram sobre isso. Então, importantíssimo, tá? Importantíssimo. Isso está ao seu redor, está no seu dia a dia. A gente vai contextualizar, tá? Então vamos lá. Primeiro, a base da base do estudo da ótica, a gente tem que estudar o objeto, né, de análise, que é a luz. Bom, a luz, assim como eu coloquei aí já para vocês, ela tem o que a gente chama de comportamento dualista. Qualquer coisa que tenha um comportamento dualista se comporta de duas formas, é isso que significa, tá? Então, é um dos únicos temas da física
em que a gente vai ter duas definições para a mesma coisa, ok? A luz ela é definida como uma partícula ou como uma onda. A luz como onda vocês já estudaram comigo na apostila número 2, quando a gente falou das transmissões de calor. Quando a gente falou das transmissões de calor, você estudou um fenômeno comigo chamado de irradiação ou radiação. Nesse fenômeno, você viu que a luz sai do Sol e chega na Terra através das famosas ondas eletromagnéticas. E ondas eletromagnéticas são luz. Tudo bem? Sim. E quando a luz é outra coisa? A luz é outra coisa quando a gente analisa num outro ponto de vista. Quando a gente olha para a luz como um fóton. Já ouviram esse termo? Já ouviram esse termo, galera? Fóton. Opa, de branco. Nunca ouviram falar dos fótons? Os fótons, eles são pacotinhos de energia, tá? Pacotinhos de energia que carregam consigo luz, porque a energia luminosa está presente, tá? Então, quando que você analisa a luz como uma partícula, como um fóton? Lá na abordagem do Einstein em efeito fotoelétrico, tá? Pelo qual ele ganhou o Nobel. Vocês vão estudar isso mais para frente, tanto em química quanto em física, tá? A gente vai ver como que o Einstein, através do efeito fotoelétrico, definiu como arrancar um elétron da camada menos energética de um átomo. Uma definição que acarretou em diversos desenvolvimentos de tecnologia. É muito importante isso. Então, qual vai ser a nossa abordagem de luz para o nosso estudo de ótica? Nós olharemos para a luz como uma onda, ok? A ótica geométrica vai olhar para a luz como uma onda. Tá claro para todo mundo? Não vamos olhar para a luz como partícula. Ah, mas qual está certo? Os dois. Os dois pontos de vista estão corretos. Tudo bem? As duas grandezas, as duas definições da grandeza luz, né, está correta. Tá claro isso, gente? Por isso que ali eu deixei dividido, separado, um quadrado vermelho e um asterisco, que é onda que a gente vai analisar, tá? Então agora que você entende, mais ou menos ali, começando, o que é a luz, vamos entender o que são as fontes de luz, né? Porque se você não entender da onde ela sai, onde ela chega, não faz sentido nenhum, né? Então, sem ler no material aí, eu quero que vocês me digam a noção que vocês têm do que seria uma fonte primária de luz. Seria uma fonte primária. Tipo o Sol. Tá bom, o que que ele faz? O que que torna ele uma fonte primária? De acordo com a sua definição, né? Que o Sol seria uma fonte primária. Ele cria, ele... Como é que é? Tá escrito aqui? Deixa eu ver aqui. Ele cria, ele emite tipo matriz. Como assim, Isaac? Não entendi essa parte aqui. Ele cria, ele emite tipo matriz. Tá, talvez eu tenha entendido o que você quis dizer. Ah, legal. Vem dele. Perfeito. Galera, uma fonte primária é aquela que emite luz, sai dela a luz. Então, é algo que está emitindo. Alguém me dá algum outro exemplo que não seja o sol nem uma lâmpada? Nem sol nem lâmpada, galera. Outro exemplo, vai, vamos. Fogo, ótimo, mais um. Mais um, galera. Vamos lá, vocês sabem. Um que você pode ver no céu todo dia, à noite. Estrelas. Estrelas. Estrelas também são fontes primárias de luz. O Sol não é uma estrela? Então. Só que é uma estrela bem próxima, né?
À noite você vê aqueles pontinhos no céu, aqueles pontinhos são estrelas. Aquelas estrelas estão a anos-luz de distância da gente e elas estão emitindo luz. Por isso que elas piscam. Por isso que você olha, ela está piscando. Porque cada hora ela está emitindo luz. Ela pulsa luz assim como o Sol. Ela emite onda eletromagnética. Se você olhar e o pontinho não estiver piscando, aquilo não é uma estrela, aquilo é um planeta. Tudo bem, gente? Tá claro? O que é uma fonte primária? Vamos escrever aqui, ó. Que ela emite luz. Esse é o papel da fonte primária, emitir. Então emite luz. Importantíssimo isso. Ok. Agora que você entende o que é uma fonte primária, quero ver o que é uma fonte secundária. Ixi, muito grande o texto. Dica, sem dica dessa vez, Isaac, sem dica. Agora, você já sabe o que é uma primária? Secundária agora, vamos lá. Isabelle mandou, mas é maluco que algumas que a gente vê não estão mais brilhando. Só que a luz delas ainda viaja no espaço. É, realmente, às vezes você olha para uma estrela e você acha que ela está lá. Só que ela está tão longe, que a luz que ela emitiu está viajando pelo espaço, chegando no seu olho agora. Mas ela já pode ter morrido há milhões de anos atrás. Certo? Já pode ter explodido há milhões de anos atrás e está chegando a luz no seu olho agora de tão longe que ela está. Então você olhar para o céu é olhar para o passado. Olhando para o passado. Vamos lá. Absorve a luz, reflete a luz. Isso mesmo, Pedro. Você pode afirmar que fontes secundárias são aquelas que refletem a luz. Eu quero um exemplo. Antes de dar o exemplo, refletir, gente, a gente vai estudar propriamente a reflexão da luz. Mas, a princípio, reflexão para vocês tem que ser bate no lugar e volta. Não precisa saber mais que isso neste momento. Refletir é bater e voltar. Reflete. Já leio o que vocês estão mandando no chat. Vocês estão frenéticos no chat. Reflete a luz. Fontes secundárias refletem a luz. Vamos lá. Cadê? Aqui. Lua. Muito bom. Lua. A Lua é um objeto que está orbitando a Terra e é um objeto que não emite luz própria. Você só enxerga a Lua porque ela reflete a luz do Sol. Tá bom? O espelho, muito bom. Um prisma. Cuidado, o prisma ele tem como princípio uma reflexão, mas não é a principal função do prisma. Tá bom? Ocorre reflexão no prisma? Ocorre. Porém, não é a principal característica dele, você vai ver mais para frente, que é a refração, é outro fenômeno, tá? Só uma coisa importante, eu acho que é interessante vocês saberem, a gente sempre fala da Lua, mas vocês sabem qual é a origem da Lua? Por que ela está aqui, da onde ela veio, do que ela é? Você tem noção disso? Você vê a Lua todo dia no céu. Já se perguntou o porquê ela está ali? Não, mas eu sei que a Lua pode ir para outra órbita. Que órbita, Isaac? Outra órbita. De outro planeta? Negativo. A nossa Lua não. Existem luas em outros planetas. Existem luas em outros planetas. Júpiter, por exemplo, tem mais de 50 luas. Por exemplo. Tá? A gente só tem uma. A gente é pobrinho de lua. Sim, Isabelle. Júpiter tem mais de 50 luas orbitando ele. Sim. Bom, a nossa Lua, galera, ela é um pedaço da gente. A Lua é um pedaço da Terra que se desprendeu da gente. Tá? Como isso aconteceu? Quando a Terra estava sendo formada, quando ela estava se diferenciando em camadas, a nossa Terra, né? Tava lá, crosta, manto, núcleo externo, núcleo interno. Quando estava ocorrendo essa diferenciação, ocorreu um choque da nossa Terra com
um outro corpo que era basicamente do tamanho de Marte, tá? Aproximadamente do tamanho de Marte. Esse corpo era chamado de Theia. Theia. Theia, Marte é menor do que a Terra, viu, gente? Bem menor. Bate na Terra e arranca um pedaço do manto, tá? Esse pedaço arrancado do manto, que era magma, resfria automaticamente, não tem velocidade suficiente para escapar do campo gravitacional da Terra, então fica sendo atraída o tempo todo através da força gravitacional. Terra, Lua, a gente chama esse pedacinho da gente, um pedacinho do nosso manto terrestre de Lua. Veio desse choque, pelo menos é a teoria mais aceita até hoje, tá bom? Entenderam? É importante saber essas coisas, é legal. Da onde vem e por que a Lua é tão importante pra gente, né? Beleza? Entenderam? Sim? Aí você vai falar, nossa, o que esse cara tá falando? Por que ele tá falando isso? Gente, a Lua, ela tem influência direta no funcionamento da Terra. Depois pesquisa sobre força de maré, para você ver como isso é importante. A Lua estar aqui é o motivo pelo qual o mar vai e volta, vai e volta. Para e pensa sobre isso. A Terra seria a mesma sem a Lua? Não, não seria. Professor, pelo amor de Deus, me diz que a gente vai estudar sobre buracos negros. É o melhor assunto que eu já vi, cara. É muito, muito louco. Bagulho de espaço-tempo. Eu tinha visto um vídeo do tipo que a órbita da Terra enfraquece, ela poderia ir para outro planeta. Isaac, é mais provável que o Sol exploda antes disso acontecer. Tá bom? Imploda, na verdade, né? O Sol não explode, ele implode. Então tem alguns magmas resfriados em nossa órbita, só que bem menor do que a Lua. Olha, quando o magma resfriou, Pedro, quando você tem esse pedaço arrancado, alguns elementos químicos que são elementos voláteis, aqueles que evaporam com facilidade, eles são perdidos, né? Você tem aí a transformação do estado líquido para o estado gasoso muito rápido. Então, os elementos que estavam no magma, que eram voláteis, são todos perdidos nesse choque, nessa pancada. Tem uma altíssima liberação de calor, de energia, né? Tudo bem, Gabi, não tem problema. Tá? Precisar sair, fica à vontade. Bom, então é importante isso, tá, gente? Muito importante. Depois dá uma pesquisadinha. Dito isso, a Lua ela é uma fonte secundária de luz porque ela reflete a luz que o Sol emite, né? A onda eletromagnética que bate na Lua chega no nosso olho. Galera, então pega lá. Tudo que eu consigo ver é porque a luz chega no meu olho. Se a luz não chegasse no meu olho, eu não veria nada. Igual apagar o quarto aqui agora, eu não vou ver nada. Eu preciso de alguma coisa emitindo luz. Ou seja, o meu olho ele é só um aparelho que é responsável por captar essas ondas eletromagnéticas. Ou seja, tudo que eu vejo, tudo que eu toco e eu visualizo, significa que a luz saiu de uma fonte primária, por exemplo, do sol, da lâmpada do seu quarto. Eu mesmo estou com uma luminária aqui. Essa luz que sai da luminária aqui, ó. Olha que bonitinho o pinguim. A luz que sai daqui bate no meu celular e chega até onde? Chega até o meu olho. Portanto, o que eu consigo definir é tudo que eu visualizo sofreu uma reflexão da luz que partiu de uma fonte primária. E essa reflexão chega no meu olho, por isso eu enxergo as coisas. Então, fonte secundária é tudo que eu vejo? Sim. Aí você vai falar, mas fonte primária eu também vejo, beleza? Aí a luz sai direto dela e chega no seu olho. Ok? Tá claro para vocês isso? Ficou alguma dúvida? Não, Laroca falou que não. Beleza? Dando sequência. Existem outras classificações para essas fontes, além de primária e secundária, que relaciona primária e secundária, emissão e reflexão, né? Um outro olhar sobre fontes tem a ver com o tamanho delas, que é se a fonte é pontual ou se ela é extensa, que é o que está à direita para vocês aí. Se você prestar atenção nos desenhos,
Eu vou dar dois exemplos, tá, gente? É que aqui no quarto eu não tenho. Mas, ó, se você olhar aqui pro quarto, aqui para cima, ó, você consegue visualizar que isso aqui, essa luminária, né? O teto que eu esqueci o nome. O lustre. Isso, o lustre. Ele tem várias bolinhas, várias pontinhas que estão emitindo luz. Várias pontinhas, certo? Agora, compara essa pontinha com isso aqui, ó. Veja, isso aqui é uma fonte que, em tamanho, é maior do que cada bolinha dessa. Então, qual que é a diferença disso para aquilo lá? O que eu posso definir é o seguinte: uma fonte pontual, ela é de um único ponto, partem infinitos raios de luz em infinitas direções e sentido. É o que está acontecendo aqui, ó. De um único ponto, está saindo infinitos raios para todas as direções e sentido. Agora, o que seria uma fonte extensa, então? Seria um conjunto desses pontos, um conjunto de fontes pontuais, de infinitos pontos, aqui ó, cola compridinha, ó, é aquela lâmpada fluorescente, aquela comprida, por exemplo, saem infinitos raios em infinitas direções de sentido. Então a extensa é um conjunto de fontes pontuais. Tudo bem? Sim? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Gente, isso é muito importante. Parece besta, mas não é. Nenhuma dúvida. Beleza, galera, a gente só tem mais 10 minutos. Eu não vou entrar em classificação de e-mails para não confundir a cabeça de vocês, para não passar rápido por isso. Vou deixar para a próxima aula. A gente só tem mais 10 minutos. Então, só respondendo o questionamento da Isabelle, não, Isabelle, a gente não vai estudar buracos negros, nem no Fundamental 2, nem no ensino médio, tá? O que a gente vai ver próximo disso lá no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, é a física moderna. Então a gente vai estudar um pouquinho do efeito fotoelétrico, vamos entender aquela equação do Einstein, né? E igual a mc quadrado. Vamos estudar um pouquinho sobre o Planck, vamos estudar um pouquinho sobre o Higgs, e o bóson de Higgs, que é a partícula de Deus, não sei se você já ouviu falar. Então a gente vai estudar um pouquinho disso. Essas teorias, elas são usadas nas formulações, nas modelagens do funcionamento de buracos negros, que é extremamente complexo. Tudo bem? Extremamente complexo. Quem quer estudar mais isso mesmo, de verdade, vai lá depois do colégio cursar astrofísica ou astronomia na USP, que é um curso em que você vai estudar astrofísica. Então você vai estudar estrela, você vai estudar planeta e suas formações, vai estudar buraco negro, vai estudar propriamente o que é o vácuo. Então você vai estudar muita coisa, tá bom? Quem tiver curiosidade pode Professor, pesquisar, chama IAG o lugar, na USP. Oi. licença, mas é que assim, pra editar isso ia ficar muito grande. Uhum. Mas assim, por exemplo, no estudo da astrofísica e tal, como cristão, não é meio difícil você estudar, porque, por exemplo, toda hora eles ficam citando, por exemplo, e como a gente já sabe, o planeta veio do Big Bang, e é isso aí. E aí, como veio do Big Bang, tem isso, aquilo, ou não. Sim, ó, você tem que entender uma coisa, ó. Vamos supor, a gente está estudando a luz, não tá? A luz, ela não tem um comportamento dualista. Ela é onda e ela é partícula dependendo da análise. Uhum. Você ser uma pessoa religiosa, você ser uma pessoa cristã, não vai fazer com que você não possa estudar astrofísica ou que você não goste do curso de astrofísica ou algum curso relacionado à ciência. Você tem todo o direito de acreditar no criacionismo, mas também acreditar no evolucionismo, assim como você pode entender que a luz é uma onda e uma partícula. Então, é uma questão de ponto de vista. Isso não te atrapalha em nenhum ponto. Só te dá mais informações. Entende? Então eu acho que é uma questão de Sim. você poder abrir seus horizontes para outros pontos de vista também. Uhum. Sacou? Obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, gente?
Não? Beleza, então galera, eu vou parar de compartilhar a tela aqui.